Quantas vezes você já se pegou irritado por conta de uma palavra? Ou quantas vezes uma pequena atitude de alguém tirou sua paz por horas ou até mesmo dias? Você acorda bem e de repente alguém cruza o seu caminho e leva embora toda a sua tranquilidade. Parece que as pessoas ao seu redor têm o poder de apertar um botão que simplesmente acaba com a sua paz interior. Mas e se eu te dissesse que você tem o poder de aprender a nunca mais se irritar com ninguém? E se a chave da sua liberdade emocional estiver dentro de você e não no comportamento dos outros? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Vitor Leite e hoje você vai descobrir aqui comigo como blindar a sua mente, proteger o seu coração e responder ao caos da vida com mais serenidade. Você está prestes a entrar num caminho que vai transformar a forma como você reage ao mundo lá fora. Então, se prepare porque depois desse vídeo aqui, nada nem ninguém terá mais o poder de tirar você do seu centro. A primeira coisa que você precisa entender é que você só se irrita porque você acredita de verdade que os outros deveriam agir como você quer. A raiz da irritação é o desejo de controle. Você quer que os outros pensem como você, ajam como você e que entendam como você. Mas essa é uma das maiores ilusões que um ser humano pode ter. Controlar o mundo externo é simplesmente impossível. Você não comanda a mente de ninguém. Você não dirige o coração de ninguém. Cada pessoa é um universo. Cada ação do outro é o reflexo das dores e visões dele e não das suas expectativas. Quando você entende isso profundamente, a irritação simplesmente para de fazer sentido. Todos os dias, quando você acordar, lembre-se que você vai encontrar pessoas egoístas, pessoas invejosas, pessoas tolas, mas isso não significa que isso deva te gerar raiva, e sim aceitação. Quando você entende que o mundo simplesmente é como é, você deixa de se frustrar, e com menos frustração, vem mais serenidade. Então pare de uma vez por todas de criar cenários idealizados na sua cabeça. As pessoas não estão aqui para agradar você. Elas estão aqui vivendo as suas próprias jornadas confusas. Você não é responsável pelas falhas que as pessoas cometem, e sim como você reage a essas falhas. As coisas não perturbam os homens, as opiniões sobre as coisas, sim. Ou seja, você não se irrita com o que acontece de fato. O que você se irrita é com o que você acredita que aquilo significa. Sei lá, alguém talvez te ignorou, passou por você e não falou contigo, mas será que realmente foi um desdenho daquela pessoa? Ou foi apenas uma distração? Você interpretou como um ataque, mas pode ter sido apenas uma limitação, uma falta de atenção dela. Você precisa observar, questionar e se proteger com sabedoria, porque quem se ofende com tudo entrega a sua liberdade, e quem entrega a sua liberdade vira escravo das atitudes dos outros. Toda vez que você estiver irritado, você vai se perguntar: eu estou tentando controlar o que não me pertence? Se a resposta for sim, você respira, solta e liberte-se. A sua paz começa onde termina a necessidade que você tem de controlar o outro. Quem te irrita te domina, e você deve jamais aceitar ser dominado por ninguém. Você já parou para pensar alguma vez no poder que você dá às pessoas quando elas te irritam? Alguém faz um comentário rude e o seu humor, muda. Alguém age com grosseria e você simplesmente perde o foco do dia. Um olhar, uma atitude, uma palavra, pronto, você já está desestabilizado. Mas quem foi que deu esse poder a essa pessoa? Foi você. Quem te irrita te controla. Quem consegue tirar a sua paz comanda o seu estado emocional, e você jamais deve aceitar ser marionete emocional de outras pessoas. A maior liberdade está em ser inatingível pela maldade alheia. Isso não significa que você tem que ter a empatia de uma pedra, mas sim não ser facilmente abalado, desenvolver resistência emocional, treinar a indiferença ativa, é aquela que você observa, sabe? Pessoas irritadas o tempo inteiro são frágeis emocionalmente, não conseguem dominar a si mesmo. O maior sinal de poder é o autocontrole.
Quando você está firme por dentro, nada te desmonta por fora. Você começa a perceber que a maioria das atitudes negativas dos outros são resultados das suas próprias dores. Uma pessoa arrogante, provavelmente ela só está insegura. Alguém agressivo, provavelmente, só está ferido. Quando você começa a ver além da superfície e entende a origem do porquê aquela pessoa está agindo daquela maneira, você simplesmente perde o desejo de reagir. Você escolhe não devolver a agressão. Você não se rebaixa, você continua calmo. E essa calma é o que incomoda muito mais do que qualquer resposta que você der. Não se trata de covardia, se trata de superioridade emocional. Você vence a outra pessoa no silêncio e vence a si próprio por dentro com sabedoria. A expectativa é a mãe da frustração e a frustração é a semente da irritação. Talvez você nunca tenha reparado, mas a maioria das decepções começa com uma expectativa. Você espera que alguém te responda com gentileza, você espera reconhecimento, você espera reciprocidade. E quando isso não acontece, você simplesmente se frustra. E essa frustração vira raiva, vira irritação e ressentimento. Mas a culpa não está exatamente no outro, e sim na expectativa que você criou. Você precisa viver ancorado na realidade, não na fantasia. Você precisa ter em mente que o ser humano é falho. Enquanto a maioria das pessoas se irrita com o que não recebeu, quem é sábio agradece aquilo que tem. Diminuir expectativas é libertador. E isso não significa que você deva aceitar qualquer coisa, mas sim alinhar as suas emoções com a verdadeira realidade do mundo. O mundo não é justo, as pessoas não são perfeitas e ninguém está aqui para cumprir as suas idealizações nem te agradar. Então você quer viver em paz? Pare de esperar tanto dos outros. Comece a observar mais e exigir menos. Troque o como deveria ser por como realmente é. Assim a sua mente ela se fortalece e a frustração perde força. Você para de se magoar com as pessoas. Você aprende a conviver com o mundo como ele de fato é. Isso é maturidade. E maturidade traz serenidade. Não seja frio, seja lúcido. Faça o possível e o impossível para não levar nada para o lado pessoal, sabe? Como eu já disse, o que o outro faz é reflexo dele, não de você. A maior parte da sua irritação surge porque muito provavelmente você é uma pessoa que leva tudo para o seu lado pessoal. Se alguém te ignora, você já pensa que ela é sua inimiga ou que ela está contra você. Se alguém é ríspido na forma de falar e faz isso aparentemente sem motivos, você já começa a imaginar o que você fez de errado para aquela pessoa. E como eu disse, o comportamento do outro fala muito mais sobre ele do que sobre você. E muitas vezes, uma grosseria, ela vem de um coração confuso. A frieza vem de alguém sobrecarregado. A indiferença vem de uma mente ocupada demais com seus próprios conflitos. Não é sobre você, é sobre o que o outro está carregando dentro de si. Uma pessoa, por exemplo, que grita, está em guerra com ela mesma. Às vezes, uma pessoa que te fere com palavras, na verdade, ela está se autopunindo por dentro. E quando você não somente entende, mas também aprende a enxergar essas coisas, a sua reação emocional simplesmente se dissolve. Você se afasta, da ofensa e observa de forma neutra. Não com frieza, mas com uma certa compaixão silenciosa. Quando alguém te insulta, pergunte a si mesmo, o que ela acabou de dizer é verdade? Se sim, aprenda. Agora, se não, apenas ignore. Essa frase é um escudo poderosíssimo. Ela te protege da reatividade. E nem tudo merece resposta. Nem toda provocação precisa ser combatida. Uma pessoa sábia jamais gasta energia onde não há ganho, onde não há um retorno de certa forma positiva. Quem sabe controlar a si mesmo vira mestre na economia emocional. Você começa a responder apenas o que é digno. O resto você simplesmente entrega ao silêncio. Quando alguém tentar te desestabilizar, sorria por dentro e apenas diga mentalmente assim: isso não é meu.
e pronto, siga a sua vida. Você não veio ao mundo para ficar carregando o lixo emocional dos outros. Você está aqui para viver com leveza, com firmeza. Quem quer te atingir, só te atinge se você abrir a porta. Mas, se você mantê-la fechada, você mantém também a sua paz intacta. Domine a sua mente, porque ela pode ser sua serva ou sua tirana. A sua mente tem o poder de criar paraísos e infernos em questão de segundos. Uma mesma situação pode ser interpretada como algo simples ou devastadora. Tudo depende da lente que você escolhe usar. Você precisa treinar a sua mente a enxergar a vida com clareza. Não deixe se levar por impulsos. Entenda que a sua primeira reação sempre será emocional, mas a segunda pode ser racional. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que vive a sua liberdade. Quando você se irrita, a sua mente está no piloto automático. Ela está te dominando como um cavalo desgovernado. Mas quando você para e observa, ela se torna sua aliada. Você respira, pensa, avalia e escolhe com sabedoria. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida, ou seja, tudo começa dentro. Você pode cultivar pensamentos de paz ou de veneno, pode alimentar o rancor ou a compreensão. Você é quem escolhe, mas precisa treinar. Quando você percebe que a sua mente está indo ali para um lado da raiva, para, respira fundo e pensa: isso não depende de mim. Pronto. Você não precisa se envolver com tudo. Você não precisa vencer cada discussão. Você não precisa corrigir cada erro. Você precisa aprender a escolher as suas batalhas. E a principal delas é contra os seus próprios pensamentos destrutivos. Aprenda a vencer essa batalha e o mundo externo perde força e controle contra você. Quando alguém tentar te provocar, você não vai mais reagir. E há um tipo de força nisso que poucas pessoas entendem. Hoje, a gente vive uma espécie de cultura de resposta rápida. Todo mundo quer ter a última palavra, todo mundo quer ter razão. Mas, a partir de hoje, você vai valorizar o silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o da sabedoria. Justamente porque reagir é se rebaixar. E responder é dar importância ao que o outro está falando. Você não precisa provar nada a ninguém. O silêncio incomoda porque ele revela controle. Ele mostra que você está além, que você não precisa justificar nem se defender de tudo. O homem que recolhe ofensas e guarda rancor é como um tolo que apanha brasas com as mãos nuas. Então guardar rancor queima muito mais você do que quem te feriu. Por isso, quando alguém te provoca, você deve sorrir internamente e pensar que essa pessoa está apenas mostrando quem ela é e que você não precisa imitá-la. O silêncio não é fraqueza, é domínio e superioridade emocional. É um escudo invisível. O tolo grita, o tolo se desespera e o sábio apenas observa. O sábio espera quando o tolo perde o controle. E quem é sábio domina o jogo. Esse jogo se vence com o silêncio. Porém, não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de lucidez, intenção, firmeza. É um silêncio que fala muito mais do que 1000 palavras. É um silêncio que diz: você não me atinge. Porque quem está em paz com o seu próprio interior não precisa provar absolutamente nada para ninguém. A irritação é um alarme interno. Ou você cresce ou repete o padrão para sempre. Toda vez que você se irrita, a vida está te oferecendo um espelho. Ela está te dizendo: ei, olhe para dentro. Mas a maioria das pessoas prefere culpar o outro, apontar dedos, fugir da responsabilidade. Mas você fará o contrário. Você usará a sua irritação como uma ferramenta de autoconhecimento. Você vai começar a se perguntar: por que isso está me afetando tanto? E começa a cavar dentro de você a resposta. Às vezes, a raiva ela vem de orgulho, de querer estar sempre certo, de querer controlar tudo, de carregar feridas antigas que você ainda não resolveu. Mas quando você encara isso de frente,
você começa a se curar. Sempre que você escolhe não reagir, você fortalece a sua alma. E a cada irritação vencida, uma camada de sabedoria é adicionada. A raiva não é sua inimiga, ela é um aviso. Ela apenas está te dizendo que ainda há algo aí dentro que precisa de atenção. Então use isso, cresça com isso. Não seja escravo das mesmas emoções por toda a sua vida. Quebre de uma vez por todas esse ciclo. Você não precisa viver preso nesse padrão aí de reatividade. Você pode sim viver em uma outra frequência, mais leve, mais firme, mais lúcida, como um verdadeiro sábio. E quando alguém tentar te tirar do sério novamente, você apenas sorria por dentro e siga em paz, cara. Porque quem domina a si mesmo, domina o mundo. E se esse vídeo aqui te tocou de alguma forma, então não guarde isso só pra você. Se inscreva aqui no meu canal e junte-se a mim nessa jornada de autoconhecimento, de busca por sabedoria, paz interior todos os dias. Deixe seu like aqui para que essa mensagem alcance muito mais corações e impacte muito mais pessoas. Por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Vamos pra cima aí. Tamo junto.